Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou lhe mostrar como recriar as tabelas, porém agora com relação de um para muitos e de muitos para muitos. Então aqui no meu arquivo de comandos, onde eu faço anotações dos comandos, eu vou anotar aqui a formulação das tabelas. E aqui, se observar, eu já estou em uma nova branch também. Então, essa primeira tabela que eu vou criar vai ser a tabela de usuários, que é a tabela que servirá para fornecer usuários para poder acessar a aplicação. Então, o comando inicial dessa tabela, vou começar com a palavra create, que é o comando para criar uma tabela no banco de dados. Então, vou colocar aqui o nome da tabela que eu vou criar. No caso, será a tabela user. E aí, essa tabela vai contar com um ID, que ela será serial. E você já sabe, pois eu já lhe informei anteriormente. Esse serial é quando eu tenho a sequência de 1, 2, 3 e por aí vai. E o primary key, que significa que ela será uma chave primária. Também vai ter um campo que vai se chamar active. Esse active ele serve para você manter ativado ou não o usuário. Isso aí pode ser feito da seguinte forma: você faz o cadastro e aí manda um e-mail para o usuário para ele confirmar. Quando ele fizer o cadastro, vai ficar desativado no banco de dados o usuário. Quando você enviar um e-mail e ele confirmar o e-mail, aí sim você vai no banco de dados e ativa este usuário. Ele também vai ter um nome. Então, esses campos aqui é opcional, você coloca os campos que você achar melhor. Então, esses aqui são os campos que eu achei necessário para explicação. Então, o campo name também é um campo importante, né? Tem gente que coloca separado, first name, primeiro nome, segundo nome, sobrenome, por aí vai. Colocar o name, que é para explicação, já vai ser o suficiente para entender. E aqui também, no próximo campo, eu vou colocar o e-mail, observando que aqui eu coloquei not null, ou seja, ele é obrigado a colocar o nome, senão eu tenho que validar para que não seja salvo sem um nome na tabela nas informações que vêm do cliente. Ele tem um e-mail, esse e-mail também eu vou declarar que ele vai ser único, ou seja, não pode se repetir esse e-mail no banco de dados, eu tenho que fazer essa validação também e colocar que ele não pode ser nulo. Também vai ter uma senha, né? Aqui eu escrevo o password e esse eu estou colocando tudo texto, porque a maioria é texto, que realmente fica mais fácil de colocar. Tem muita gente que coloca varchar, porém em produção talvez seja melhor você colocar varchar, mas aqui o texto fica mais fácil para exemplificar. E aqui também o password, no caso a senha, também não pode ser nula. E os campos comuns que nós já usamos aqui anteriormente, que são esses dois aqui, não, na verdade aqui. Esses campos eles serão usados novamente aqui embaixo. Porque em toda tabela que eu crio, eu gosto de deixar esses campos criados. Então a primeira tabela nossa é essa aqui, que é o usuário, né? Então com essas informações. Agora o usuário ele vai ter uma relação de muitos para muitos com a função de autenticação. O que seria a função de autenticação? Função de autenticação é quando eu coloco, por exemplo, que ele é um usuário, quando ele é um administrador, quando ele é um gerente de projetos e por aí vai. Vai depender de cada tipo de descrição que você quer colocar. Então, eu vou criar aqui uma relação, uma função de autenticação, e o comum de se ver é colocar o nome de row. Então, aqui eu coloco no plural o nome das tabelas, então vou colocar rows. E aí, praticamente, ele vai ter esse mesmo aqui, que é o ID, né? Então, nós vamos copiando aquele que for mais fácil já, para já deixar a opção, né? E nós vamos ter uma opção também, que ela é com essas mesmas características aqui, que é as características do e-mail. Ela vai ser um texto único e não nulo. Só que o nome que nós vamos colocar que é row, que é a função
de autenticação, né? Admin, ela pode ser usuário, pode ser admin, isso aí você cria o que você quiser. Então ela é única porque basta que você tenha um registro desse aqui identificando que ela é um usuário ou um registro que identifica que ela é um admin, então não precisa mais que um. E aqui esses campos aqui, que é os campos de documentação, né, que é quando fala que foi criado o documento e quando foi alterado. E agora nós vamos criar, quando você tem uma relação de muitos para muitos, ele cria uma nova tabela, e essa nova tabela ela é apenas para armazenar os IDs da relação. Então eu coloco a tabela user, que relaciona com a tabela rows. No caso aqui seria users rows, mas eu coloco que é user rows só por questão de escrita mesmo. Isso aí você pode escrever do jeito que você achar melhor. Escreva assim, tanto faz, não faz diferença. E aqui dentro eu vou colocar, como ele vai ter um usuário ID, né? E ele vai ser inteiro, integer, e o row ID, que também vai ser um inteiro. Então ele vai ter esses dois campos, que vai ser a relação entre esses dois. E logo após que eu fizer essa informação aqui, eu vou ter que, lá no meu banco de dados, eu tenho a tabela que é a tabela de tarefas. Então nessa sequência que eu vou fazendo ali, eu já vou colocar aqui também um drop para ele apagar a tarefa tasks. Se você tiver em produção, isso aqui não pode ser feito, né? Tem que ser feita uma adaptação para que você conserve os dados na tabela quando você vai alterar. Mas no caso nosso aqui é só desenvolvimento, então a princípio não tem tanta burocracia não, é só nós deletarmos a tabela mesmo para recriá-la novamente. Então vamos copiá-la lá de cima, onde nós já temos a informação dessa tabela, que é essa aqui. Vou copiá-la aqui. Eu deixo registrado assim, é só para que depois eu já possa saber o caminho que eu fiz. Se você quiser deixar, se não quiser, já pode fazer esses comandos direto no banco de dados, fique à vontade. Então aqui eu tenho a informação de ID e eu vou colocar o ID do usuário aqui junto. User ID, que é um inteiro. Então o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu estou fazendo uma relação dessa tabela aqui de usuários com a tabela de tarefas, que é uma relação de um usuário para muitas tarefas, então é de 1 para muitos. Aí quer dizer que cada usuário ele vai cadastrar várias tarefas. Toda vez que eu fizer o cadastro de uma nova tarefa, obrigatoriamente eu tenho que adicionar o ID do usuário nessa tarefa. Então por isso que há esta relação aqui de 1 para muitos. E aqui os campos que já estão preenchidos corretamente. Então, nessa sequência, quando eu for colocando lá no banco de dados a informação, o que eu tenho que fazer é juntar essas tabelas para poder ter a relação de 1 para muitos e de muitos para muitos. E a primeira coisa que eu vou fazer então é um alter table, que aí ele vai fazer a alteração no user rows, porque ela já vai estar cadastrada, e lá eu vou adicionar uma foreign key, escrever correto aqui, foreign key. Essa palavra ela é um pouco mais difícil de escrever, acho que está certo sim. E aqui eu vou colocar aqui dentro de parênteses o user ID. Então o user ID será uma referência para users, e aí ele vai se referenciar junto com ID do users, ou seja, eu estou fazendo alterando a tabela user rows, que é essa aqui, e adicionando a foreign key do user ID, que é esse aqui, para se referenciar com o ID do usuário, que é esse aqui. Então aí a partir desse momento eu transformo essa tabela, só que eu tenho que fazer a mesma coisa, só que agora eu vou fazer vou mudar aqui algumas informações, eu vou alterar novamente essa aqui, só que a hora que eu chegar aqui eu vou colocar o row
ID e da tabela rows. Agora eu já fiz a relação de muitos para muitos. Agora eu vou fazer outra aqui também. Deixa eu só copiar novamente aqui. E aí aqui eu vou alterar a tabela tasks. Nessa tabela tasks eu vou colocar a for key user ID e vou colocar ela como referência à tabela users. Então dessa forma aqui eu coloco a relação da tarefa com o ID. Aí vai ser de 1 para muitos. Feito isso, é só, depois que eu fizer tudo isso aqui, agora eu vou ir lá no banco de dados e adicionar. Mas primeiro eu já vou deixar copiado aqui uma próxima execução, que é a execução da inserção do primeiro usuário. Então, porque toda vez que eu acessar pela primeira vez, eu terei que ter um usuário de administração no banco de dados, senão eu não acesso a minha aplicação, porque essa aplicação aqui, ela não vai ficar exposta para fazer a inserção de usuário de administração. Então, o usuário vai ser criado apenas pelo administrador. Então, eu tenho que ter o usuário de administrador aqui criado. Então, eu vou acessar o banco de dados e digitar o insert into rows, primeiro, que ele vai adicionar uma regra. Então, a regra lá vai ser, vou escrever dessa forma aqui, né? Um create at e um updated at, e que serão os campos que ela vai alterar. Vou colocar aqui no caso os valores, e os valores serão, o primeiro valor será o valor user, que é um usuário. Então, a partir desse momento, eu vou criar uma função de autenticação chamada usuário. Aí eu já vou copiar aqui de cima essa informação aqui desse lugar aqui. Então eu vou ter aqui embaixo, só voltar aqui, e aqui do lado eu vou ter esse comando que ele faz a criação da informação no banco de dados já da hora, no tempo que se está inserindo. E quando é inserido também ele é feito a criação da data de atualização. Depois, quando é atualizado, só altera a de atualização. E aqui automaticamente eu vou recopiar isso aqui, esse parênteses aqui. Vou colocar uma vírgula aqui. E agora eu vou copiar esse parênteses aqui nesse lugar. E aí eu vou trocar aqui por admin. Então agora eu tenho o usuário que será criado, que é o usuário user, e o usuário admin. Então, a partir desse momento aqui, eu só dou um ponto e vírgula aqui, e eu já vou ter as regras, a função de autenticação já salva no banco de dados. Então agora eu posso inserir também um usuário. Então vou fazer um insert na tabela users, e aí aqui ele vai ter os campos dentro dessa tabela, que é o active, name, e-mail, password, o created e updated. Pronto. Então tem essas duas informações aqui também. E aí eu colocar os values. Aqui no value eu vou colocar, já vou começar ativado já. O usuário já vai entrar ativado. O nome, eu vou colocar um nome qualquer aqui, posso colocar o nome que desejar, então vou colocar esse aqui mesmo, é o System Administrator, e aqui eu vou colocar assim, né, para ficar padrão, senão dá erro. Vou colocar aqui o e-mail, colocar um e-mail qualquer, então esse e-mail aqui mesmo, sysadmin, e-mail.com. Aqui eu vou colocar aqui um comentário para falar que minha senha será sysadmin e o número 123. Sysadmin 123. E aí
eu tenho aqui essa senha já criptografada, que se você não quiser copiar ela diretamente aí do vídeo, você pode ir no site, lá na internet, no Google, digitar como faz essa criptografia aqui, vai aparecer uma opção que faz a criptografia de JWT, e aí você joga esse nome lá, ele converte e você copia. Mas se quiser também pode copiar dessa forma que está aqui, que vai dar certo para você. Aí você vai, coloca, se não der certo deixa eu colocar, porque eu não sei se vai dar certo você copiar aí. Mas se você vier aqui, ó, deixa eu abrir no site. Bom, aqui é aberto, você entra no site pesquisa aqui, coloca, aqui na verdade não tem nada a ver com o JWT, é Bcrypt Online. Aí você tem que escrever isso aqui. E você pode clicar nesse primeiro link que eu acho que vai dar certo. Aí aqui você coloca 10, nós vamos usar 10. E aí pega a string lá, que é essa string aqui, sem um comentário. Aí você clica aqui e clica aqui em hash. Ele vai gerar o hash aqui para você. Aí é só você copiar e colar lá. Mas eu, no caso aqui, eu já tenho isso aqui feito, então não vou fazer novamente não. E aqui eu vou pegar os campos, esse campo aqui novamente, colocá-lo aqui do lado também. Tem que ter cuidado aqui nessas vírgulas aqui, ó, na hora que você colocar lá o comando, ele vai pedir. E essa vírgula final aqui também, que é a vírgula, é o ponto e vírgula para finalizar o comando lá no banco de dados. E agora, eu vou fazer algo que é bem interessante, que é a hora que você faz essa inserção dessas informações, você tem que vincular uma com a outra para ela valer as relações de muitos para muitos. Então eu vou fazer um insert, isso na tabela user rows, e aqui eu vou pegar o campo user ID, né, e o campo row ID. Então tem o user ID e o row ID. E aqui eu vou colocar os values, e dentro desse value agora eu vou colocar um outro parênteses aqui, e aqui dentro desse parênteses eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um select do ID lá da tabela users, onde o e-mail é igual ao e-mail que eu coloquei aqui, ó, sysadmin. Ele vai buscar o ID desse e-mail lá no banco de dados e vai salvar lá aqui no campo user ID. E eu vou fazer um outro procedimento que também vai ficar entre parênteses, que eu vou fazer um select do ID das regras das funções, onde a função é igual a que eu quero inserir. No caso, eu vou colocar a função aqui que eu estou inserindo, que é o usuário. E eu vou fazer esse mesmo procedimento, só que eu vou colocar como admin. O que significa é que esse usuário que eu estou inserindo aqui, ele vai ter o perfil de usuário e de admin. Então ele vai inserir o ID lá, e quando ele inserir o ID, ele insere a regra de admin, tanto de usuário quanto de admin. Então este usuário específico, ele vai ter as duas funções de autenticação, de usuário e de admin. Eu poderia deixar tudo somente o admin, porém da forma que eu vou fazer a filtragem, se ele não tiver usuário, ele vai perder permissão de usuário. Então aqui eu quero dizer que ele tem, além de ter permissão de usuário, ele faz tudo que um usuário faz, ele também faz tudo que um admin faz. Isso aí são regras que cada um tem algumas práticas, algumas ideias, mas a forma que eu achei mais fácil de implementar foi essa. E aproveitando também, eu já vou inserir também
tarefa, né? E aí já fica mais fácil de manipular lá as informações, tendo já também uma tarefa para verificar se deu certo. Então aqui na tarefa eu vou colocar aqui o user ID, um título, né? A description e um status e também o created e o updated. E aqui os valores que eu vou colocar aqui, os values, vai ser, primeira coisa, eu vou fazer esse select aqui, para pegar o usuário. Então, eu vou ter um select na tabela de usuários, para buscar o usuário, o ID do usuário, na verdade, para adicionar na tabela. Aqui eu posso colocar aqui uma tarefa qualquer, recriando tarefas, recriando tabelas, ou recriar tabelas, né? Recriar tabelas. E aí eu posso colocar também aqui na descrição a mesma coisa, né? Posso pegar até aqui e copiar, colar. Aí no status da tabela eu vou colocar aqui o número 1, que sempre começa com o número 1, e vou colocar também essas informações aqui, né? Para colocar o created e o updated. Aqui eu vou colocar uma vírgula e fazer assim, e não posso esquecer aqui no final de colocar um ponto e vírgula. Então agora, teoricamente, está pronto aqui as configurações que nós precisamos fazer. Agora então é partir lá para o banco de dados, né? Então vamos acessar o banco de dados através de uma console. Aqui eu tenho o comando aqui para salvar aqui, dar um Ctrl S. E aqui eu tenho os comandos aqui para acessar, né? Que eu coloquei lá, eu salvei direitinho. Um Ctrl C aqui e um Ctrl Shift V aqui. Pronto, vou colocar a minha senha. E agora eu estou acessando o banco de dados. Então o que eu preciso é acessar o meu banco de dados em específico, porque aqui eu estou no banco de dados Postgres. Aí eu faço assim, opa, aqui ele está criando o banco de dados para eu acessar esse comando aqui. Ele deu erro aqui porque eu já tenho esse banco de dados criado, né? Se você não tiver, ele vai dar certo. Então agora sim eu estou dentro do banco de dados. Aqui no console do Kubuntu 19, e se você der um Ctrl L, ele limpa a tela dentro do banco de dados. Se você tiver em outro sistema operacional, eu já não tenho como lhe falar qual é, mas se você estiver usando o Kubuntu, como eu aqui, aí ele funciona com Ctrl L, ele limpa a tela. Então vamos começar aqui com os comandos, né? O comando inicial ali que nós iremos fazer é o de criação de usuário. Então, copiar aqui com Ctrl C e dar um Ctrl Shift V. Dá um Enter. Deu certo, criou a tabela. Se eu colocar aqui um barra DT, eu acho que é isso mesmo. É isso. Aí ele lista as tabelas que eu tenho. Tenho a tabela Tasks e a usuário. Se eu colocar aqui um barra, que é D e o nome da tabela, deixa eu ver aqui se é isso. Isso, aí descreve a tabela que nós criamos. Olha lá, o ID, o TIV, forma aqui, ó, tem todas as informações necessárias. E tem aqui a constraint aqui, ó. Unique constraint. Então tem todas as informações estão aqui, né? Vamos dar um Ctrl L aqui novamente para limpar. E vou pegar o próximo comando aqui, que é da função de autenticação. Ctrl C e um Ctrl Shift V. Ó, vou dar um Enter. Aqui ele não deu certo justamente porque eu esqueci de colocar o ponto e vírgula aqui, ó, no final. Você viu que ele não finalizou. Então, não precisa me apavorar com isso. Deixa eu ver se nos outros eu já coloquei.
Então agora o que eu faço aqui é só dar um ponto e vírgula e dar um Enter. Aí ele finaliza. Então um /dt e agora ele está aqui criado também a rows. Volto aqui, né? Dá um Ctrl S para salvar. E agora eu vou criar as relações aqui, né? Essas relações aqui, que ela vai precisar também dessa tabela. Dou um Enter aqui. /dt, né? Só para ver que está aqui, já está a tabela também. Observe que aqui tem a tabela tasks. Então, com esse comando aqui, nós vamos apagar essa tabela e automaticamente apaga todos os registros que tem na tabela. Então, vamos lá, Ctrl Shift V, dá um Enter, e agora eu dou um /dt e some a tabela tasks. E agora eu vou recriá-la novamente com esse comando aqui. Ctrl C e Ctrl Shift V. Então agora eu já tenho ela novamente aqui. Então agora eu começo a fazer as relações, né? A primeira relação é essa aqui. E aí eu venho aqui. Na verdade eu posso pegar os 3 comandos de uma vez e já fazê-los uma só vez. Ctrl Shift V para eles e pronto. Todos eles deu certo. Agora eu volto aqui e vou inserir o primeiro comando aqui, né, do rows. Para eu ver aqui, eu posso fazer aqui um select tudo from rows. E aí, lembrando do ponto e vírgula, dá um Enter, ele não vai ter nenhum registro. A partir do momento que eu vier aqui e fizer isso, agora se eu fizer novamente um select tudo from rows, e der um Enter, ele tem aqui os 2 registros e o horário que foi criados esses registros aqui no banco de dados. E agora eu vou para inserir o usuário. Aqui o mesmo procedimento aqui, se eu fizer select tudo from users, ele não vai ter nada, Ctrl Shift V, vou dar um Enter. E agora eu faço o mesmo select from users e está aqui o usuário. Observe aqui que a senha está criptografada e a informação aqui do e-mail. Então, por enquanto está dando certo. Venho aqui no próximo comando, que é justamente onde eu vou fazer o vínculo de um com o outro. Então, venho aqui e dou um Ctrl Shift V. Um Enter e pronto. Agora eu já, se eu for fazer um select, aí o select ele já tem que ser um pouco mais aprimorado para que ele mostre as informações. Então isso aí nós iremos fazer esse select em aulas futuras, não nessa. Mas é um select onde nós vamos usar o join para trazer informações das 2 tabelas. Na verdade, das 3 tabelas, né? E agora também eu vou fazer essa inserção aqui. Com essa inserção aqui já fica um pouco mais fácil. Nós podemos fazer um select aqui from tasks. Nós vamos ver que não tem nada. E aí eu faço assim. E agora eu faço um select tudo from tasks. E agora nós temos aqui observação, o ID do usuário está aqui, que é o mesmo ID que se nós fizermos aqui o select from users, é o mesmo ID do administrador. Então essa tarefa aqui foi criada pelo administrador. Então nós podemos fazer quantas tarefas quiser e sempre adicionar esse ID. Então isso significa que um usuário pode criar várias tarefas no banco de dados, que é a relação de 1 para muitos. E então nós temos que agora finalizou tudo. Então realmente era isso que eu queria passar nesse vídeo, né? Então agora nós estamos prontos para fazer a execução para criar tanto a parte de usuários lá
aqui no caso os tasks controller, aí nós vamos criar o user controller e o user repository, ou seja, vamos criar toda um CRUD de usuários e depois disso nós vamos fechar com a com o JSON Webtoken, que é o JWT, e aí só vai poder acessar a aplicação quem tiver permissão para fazer esse procedimento. Então, realmente é algo que ainda vai dar muitas aulas para frente de execução. Bom, então era isso, né, que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho e marque a opção todas, para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui. Até mais.